Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 7, versículo 11, aquele texto bastante conhecido de todos nós. Capítulo 7 de Lucas, versículo de número 11, o filho da viúva de Naim. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem está disposto a ouvir a palavra diz amém. Eu sei que vocês já ouviram tantas vezes pregadores ministrando neste texto sagrado, mas é a palavra que hoje de manhã Deus colocou no meu coração e eu a ministrei pela manhã, no culto de manhã. E a porção que Deus deu de manhã, o Senhor vai dar esta noite. Nós sairemos daqui com essa porção da palavra. E pode crer que esta palavra é uma palavra abençoadora. Você será abençoado pela palavra. Amém? Só quem crê, diga eu creio. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim o texto: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou, assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Somente aqui, esse trecho da palavra de Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: meu Deus. Não, ore mais forte. Meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala neste momento ao meu coração. Amém. Pode tomar o seu assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Jesus merece melhor. Isto, mais forte. Vamos louvar, vamos adorar o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aqui está um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Trata-se de um dos grandes milagres que Jesus realizou. Aqui está registrado um milagre de ressurreição. No ministério de Jesus aconteceu pelo menos duas ressurreições: a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do filho da viúva de Naim.
Lá atrás, no Antigo Testamento, aconteceram milagres de ressurreição através do ministério dos profetas, como por exemplo, pelo ministério de Eliseu e pelo ministério de Elias. Mas aconteceu também o milagre da ressurreição depois de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo, que foi a ressurreição de Eutico, e no ministério de Pedro, que foi a ressurreição de uma senhora, uma serva do Senhor. Mas nós queremos tratar da ressurreição do filho da viúva de Naim. Meus amados irmãos, Naim era uma cidadezinha, um vilarejo na época de Jesus, aninhado no sopé do Monte Moré, que definia a margem oriental do Vale de Jezreel. A cidade propriamente dita ficava fora do caminho mais trilhado. O acesso a esta cidade chamada Naim limitava a uma única estradinha, que não era muito conhecida e não era muito movimentada. Na época de Jesus, aquele assentamento devia ser bem pequeno e relativamente pobre. Ou seja, a cidadezinha de Naim era uma cidadezinha pequena, pacata e relativamente pobre, de um povo muito humilde. E ainda continua assim desde aquela época. Houve a ocasião em que esta cidade chamada Naim tinha 34 cidades e 189 habitantes. Meus amados irmãos, hoje a cidade de Naim tem cerca de 1.500 habitantes, mais ou menos. Então veja bem, nesta época, Jesus estava no entardecer do seu ministério público. Então, como você bem pôde perceber, a cidade de Naim era uma vila na Galileia que ficava aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. E na verdade Jesus Cristo estava na cidade de Cafarnaum, onde ele realizou a cura do filho, ou seja, do empregado daquele centurião, comandante de uma corte de 100 soldados na milícia romana. Quando Jesus curou o servo daquele centurião, a Bíblia Sagrada está dizendo que no dia seguinte, Jesus começou a caminhar pela estrada caminho de Naim. Jesus estava, como eu disse, na cidade de Cafarnaum, onde ele curou o servo do centurião. E no dia seguinte, Jesus pegou aquela estrada pacata, pouco movimentada, e Jesus então, com alguns dos seus discípulos e com uma multidão que o acompanhava, ele vai em direção àquele vilarejo, a cidade de Naim. Certamente Jesus sabia o que ele iria realizar naquela cidade, e mais precisamente resolvendo o problema de uma pobre viúva. A verdade é que Jesus vai com aquela multidão e alguns dos seus discípulos. Quando Jesus ele chega na entrada da cidade de Naim, Jesus e seus discípulos se deparam com uma outra multidão que vem saindo da cidade. Então veja bem,
Jesus entrando na cidade, juntamente com os seus discípulos e com uma multidão de pessoas, logo ele se depara com um cortejo fúnebre, uma outra multidão que saía da cidade. Era um funeral carregando o filho único de uma mulher que era viúva. Meus amados irmãos, veja bem, eram duas multidões. Uma multidão que entrava na cidade e uma outra multidão que saía da cidade. Havia um contraste entre as duas multidões. A multidão que entrava na cidade levava a vida, enquanto que a multidão que saía da cidade carregava a morte, porque carregava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Então a multidão que entrava na cidade, que levava a vida, porque é a multidão que estava com Jesus, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela multidão que entrava na cidade era uma multidão alegre, era uma multidão feliz, era uma multidão que glorificava o nome de Jesus, ia entrando na cidade. Mas a multidão que saía da cidade era uma multidão cabisbaixa, uma multidão com expressão de derrota, uma multidão decepcionada, e no meio daquela multidão uma mãe que chorava copiosamente. Veja bem vocês, o contraste que havia entre aquelas duas multidões. As duas multidões iam se encontrar, inevitavelmente as duas multidões iam se encontrar. A multidão alegre encontraria com a multidão triste. A multidão que carregava a vida encontraria com a multidão que carregava o morto. Meus amados irmãos, no meio daquela multidão que saía da cidade, então nós encontramos, a Bíblia faz o destaque desta pobre mulher. Uma mulher que chorava em grande desespero, pois era exatamente o seu filho que estava morto, sendo conduzido para um cemitério fora da cidade. Aquela mulher havia sofrido uma grande decepção recentemente, que foi a morte do seu marido, aquele que trazia o alimento para o sustento da sua casa. Certamente ela sofreu muito na ocasião da morte do seu marido, mas ainda lhe restava uma esperança, que era o seu filho. Ali ainda restava uma esperança, porque ela tinha um filho de aproximadamente 20 anos de idade. E a esperança dela estava no filho. Ela esperava que o seu filho assumisse a responsabilidade do pai que havia falecido. Naquela época era um privilégio, quando na família judia nascia um homem. Era um privilégio, era um sonho realizado. E essa mulher, ela tinha esse sonho realizado, porque ela teve o seu filho. Com a morte do seu marido, o seu filho então assumiria a responsabilidade. Mas, prezados irmãos, de repente, porém, algo inesperado aconteceu. Assim como seu marido havia falecido há meses ou anos, o seu filho agora veio a falecer. O que significa dizer que a sua única esperança
havia morrido. A dor que aquela mãe sentia não era só emocional e espiritual. Ela teria também de enfrentar a ruína financeira, até mesmo a possibilidade de morrer de fome. Na época, no casamento, a mulher era designada à família do marido para a proteção financeira. Se o marido morresse, ela ficava aos cuidados do filho herdeiro. Como o filho dela, que era único, estava morto, então ela estava no fim da linha em termos financeiros. Aquela mulher, ela amargava agora um desespero muito grande, estando então social, espiritualmente e financeiramente arrasada, carente e necessitada. Quanta decepção aquela mulher sofreu. Primeiro a morte do marido, agora a morte do filho, sua única esperança. E agora, o que seria daquela pobre mulher? O que seria daquela pobre viúva, sem marido, sem filho, correndo o risco de passar o resto de seus dias dependendo de pessoas, e pessoas que certamente não teria boa vontade de estender a mão para a pobre viúva. Que situação! Meus amados irmãos, muitas pessoas hoje em dia se encontram nesta situação em que esta mulher se encontrava. O mal chegou, o problema veio, o mal veio e matou a sua última esperança. O mal veio e levou embora a sua última chance. Parece que tais pessoas estão caminhando a passos largos para o fundo do poço. Parece que agora não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais recursos. Talvez você esteja vivendo uma vida como esta pobre viúva de Naim, mas parece um funeral, uma vida de choro, uma vida de lamento, uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, pois aquilo que para você era uma esperança acabou morrendo. Mas eis que surge o Jesus de Nazaré. Eis que surge o Jesus de Nazaré. Ele está presente aqui esta noite, Ele está caminhando e está passeando em nosso meio. Se você crê nisto, glorifica o nome dEle. Essa mulher, quando seu marido faleceu, foi algo na vida dela inesperado, que talvez pegou ela de surpresa. E logo depois ela sofre outro baque. Seu filho inesperadamente veio a óbito. E agora ele está sendo levado para o cemitério. A multidão que saía da cidade saía com esse cortejo fúnebre. Era um funeral, levando um morto para ser sepultado. E a mulher chorava, se descabelava, inconsolavelmente, e ninguém ousava consolá-la, porque existem determinados momentos que é melhor chorar, é melhor desabafar,
É melhor colocar para fora aquilo que está lhe prendendo, lhe maltratando por dentro. Então, no sentido lógico, ela tinha razão de chorar. E ela chorava, porque para ela não havia mais remédio, não havia mais esperança, não havia mais solução, não havia mais recurso. Seu filho estava morto, estava dentro do caixão que estava fechado, sendo levado para o cemitério. Mas aí acontece outro inesperado na vida dela. O Jesus de Nazaré aparece do nada. O Jesus de Nazaré aparece de repente, inesperadamente. Só que agora esse inesperado não era para aumentar o seu sofrimento, não era para aumentar a sua decepção, não era para aumentar a sua dor, mas era para aliviar. Mais do que aliviar a sua dor, era de fato para trazer a solução, para trazer o remédio para a sua dor, o remédio para as suas decepções. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor? Foi no momento, exatamente no momento, em que as duas multidões encontram. A multidão que conduzia o morto e a multidão que estava com a vida. Quando Jesus vem, meus irmãos, Ele vem trazendo de volta a esperança que morreu. Quando Jesus vem, Ele vem trazendo a solução. Quando Jesus vem, Ele vem trazendo a vida. Quando Jesus vem, Ele vem trazendo a paz. Quando Ele vem trazendo alegria. Quando Ele vem trazendo o remédio que você precisa, o remédio que nós precisamos. Como aconteceu naquele dia, no vilarejo de Naim, a vida encontra-se com a morte. E Jesus, Ele começa a contemplar no meio da multidão esta pobre mulher chorando inconsolavelmente. Ao vê-la chorar, Jesus já sabia do que Ele ia fazer. Ele se aproxima daquela mulher. Ele chega perto dela. E quando Ele se aproxima daquela mulher, Ele logo para na frente daquela mulher. E Ele diz o seguinte para ela: mulher, não chores. Mas como aquela mulher não ia chorar? Acredito que naquele momento muitos que estavam ali nada estava entendendo. Os discípulos já estavam na expectativa porque conheciam o seu mestre. Mas o povo do funeral não entenderam absolutamente nada. Quando Jesus chega e diz para a mulher: não chores. Como aquela mulher não ia chorar diante de tamanha calamidade que ela estava vivendo? Como ela não ia chorar se ela teve uma decepção lá atrás, havia perdido o seu marido, que trazia o alimento para o sustento da sua casa, lhe restou a esperança, que era o seu filho, de quase 20 anos de idade, e agora o seu filho vem a falecer. Como é que essa mulher não ia chorar?
Havia perdido o marido e agora perdeu o seu único filho e já não restava mais nenhuma perspectiva de vida. Como é que esta mulher não vai chorar? Mas Jesus, ao dizer esta frase, não chore, ele sabia claramente o que ele iria fazer por ela. Quem sabe Jesus está falando para alguém aqui esta noite: não chores, chega de chorar, o tempo de chorar passou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem sabe ele está falando para alguém aqui esta noite: não chores. Acredito eu que muitas pessoas naquele momento ficaram olhando para Jesus. Será que apareceu um doido aqui? Um maluco? Jesus se aproxima dela. Ele dá mais um passo em direção dela e diz novamente: mulher, não chores. A palavra está dizendo que ele se aproxima dela, ele se aproxima da mulher. Não chores. Mas antes que alguém ousasse chamar a atenção dele, dizendo: tu não está vendo que ela está com o seu filho dentro do caixão? Deixa a mulher chorar, ela precisa chorar, ela precisa desabafar. Antes que alguém dissesse alguma coisa, a palavra está dizendo que Jesus dirigiu-se ao caixão. Ele se aproxima daqueles que estão carregando o esquife. Ao se aproximar daqueles que estavam carregando o esquife, o caixão, a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus toca no esquife. E quando Jesus toca no caixão, ele toca com uma palavra de pare. Pare este funeral. Pare este cortejo fúnebre. Pare agora. Ele toca no esquife. Pode ler que quando ele toca, a Bíblia diz que aqueles que levavam o esquife pararam. É outra coisa que não é normal, não é comum parar um cortejo fúnebre, parar um funeral. Naquela época, quando as pessoas estavam carregando um defunto, e as pessoas vinham pelo mesmo caminho, e encontrava com a multidão carregando o defunto, era de costume as pessoas baixar a cabeça, entrar no meio da multidão e acompanhar o cortejo fúnebre até o cemitério. Por respeito à pessoa que estava morta e os familiares. E ninguém ousava parar um cortejo fúnebre. E até hoje, se passar pela rua da cidade uma multidão aí, um funeral carregando um morto para levar para o cemitério mais próximo, ninguém para um funeral. O trânsito para, mas o funeral não para. Mas neste dia a Bíblia Sagrada diz que Jesus aproxima-se do esquife e ele toca no esquife, como se estivesse dizendo: pare este funeral, pare o cortejo fúnebre. E os que levavam o caixão pararam, a palavra diz o texto que pararam. Jesus continua olhando para o caixão, ele olha para a mulher que chorava inconsolavelmente, mas agora todo mundo estava assim,
de cabeça erguida, vendo o que ia acontecer. Jesus então, ele dirige-se ao morto. Ele não diz o nome do morto, mas ele diz: moço, a ti digo, levanta. Meu Deus do céu. Aleluia, glória. Você pode dar mais um glórias ao Senhor? Moço, está escrito. Ele disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Ele fala com autoridade, porque ele tem autoridade. Ele é a própria autoridade. E aí a Bíblia Sagrada diz que o morto, o defunto, levantou. E Jesus pega ele e entrega nos braços da mãe. Aqui está o seu filho vivo. Entendeu agora? Porque eu disse: não chores. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ei, pode glorificar o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Agora, meus amados irmãos, imagina o coração daquela mãe, a alegria daquela mãe, ter agora o seu filho vivo, ressurreto. Jesus chega com a solução. Jesus chega trazendo esperança. Jesus chega trazendo vida. Jesus chega trazendo remédio que não falha. A partir daquele momento, aquela mulher podia voltar a sonhar. Jesus muda a sua história. Ele transforma a sua tristeza em alegria. Ele transforma a sua infelicidade em felicidade. Aquilo que havia morrido, ele fez reviver. E é isso que ele é capaz de fazer por mim e por você. Esta noite é noite dele operar um milagre na sua vida. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. É noite de bênção porque Ele está aqui. É noite de vitória porque Ele está aqui. É noite de milagres porque Ele está aqui. É noite de mudança porque Ele está aqui. É noite de vida porque Ele está aqui. É noite de restauração porque Ele está aqui. A alegria tomou conta não somente do coração daquela mãe, mas tomou conta de toda a multidão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquela multidão glorificou a Deus e disse: um grande profeta se levantou entre nós. Ouça bem o que aquela multidão diz. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Muito embora o milagre que Jesus havia operado foi a ressurreição de um moço, o povo ainda não conseguiu definir a pessoa de Jesus. Quando disse um grande profeta se levantou entre nós, ali não estava simplesmente um profeta, ali não estava simplesmente mais um profeta, mas ali estava quem era mais que um profeta. Ali estava o Messias anunciado pelos antigos profetas. Ali estava o verdadeiro Filho de Deus. Ali estava Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, gritava a multidão. Deus visitou
visitou o seu povo. Aquele pequeno vilarejo, aquela pequena cidade chamada Naim foi visitada. Aquela cidade pobrezinha, aquela cidade pacata, aquela cidade acanhada, foi visitada por Deus. Assim como Deus está te visitando esta noite. Assim como Deus está te visitando esta noite. Talvez ninguém dá nada por você, mas o Senhor está te visitando esta noite. Ei, recebe a sua bênção, porque Deus está te visitando esta noite. Recebe o seu milagre, porque Deus está te visitando esta noite. Aleluia. Só quem crê que Deus está te visitando esta noite, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor.